vem pra mesa porque tem banquete e que alegria estar com vocês mais um dia nessa missão que transforma 15 dias intensos no secreto. E cada dia que nós estamos aqui, estamos nos adaptando e estamos aqui aprendendo, por mais que já faz, né, um tempo que nós estamos nessa jornada de secreto, mas todo o tempo que a gente se dispõe a ter esse tempo de qualidade, essa imersão no secreto, como nós aprendemos com o Senhor. E é uma alegria, é um prazer ter vocês aqui conosco. Então vem chegando, vem compartilhando, vai colocando nos seus grupos do WhatsApp, se inscreva, curta. Nós temos aí nossas redes sociais, fiquem ligadinhos, tudo que nós temos compartilhado aqui, entra nosso grupo do WhatsApp, o grupo do secreto vai estar disponível aqui no link abaixo para você estar acompanhando a gente mais de perto, tirando dúvidas, compartilhando o que você também tem vivido no secreto. Conta pra gente, você que tá aí esse tempo com a gente, ou deixa aqui nos comentários qual tem sido a sua experiência no secreto e que Deus possa te abençoar grandemente nesse tempo. Hoje, nossa 01 tá com a gente. E não perca nada que for falado aqui, porque com certeza vai fazer diferença na sua vida, amém? Glória a Deus. Boa tarde, irmã. Boa tarde, meninas. A paz do Senhor Jesus. Mais um dia, 2 vezes numa mesma semana. Desse jeito, intensivo. Estamos aí, né, no nosso 10º dia de imersão. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quem olha parece que é fácil, mas não é não, irmão. Não é não. E isso só serve para ensinar, né, sobre a constância que é o secreto, né? Porque por nossas forças mesmo, nós não estaríamos aqui 10 dias consecutivos, né, fazendo live. Mas isso diz muito, né, sobre a constância, sobre o que o Senhor está nos ensinando nesse tempo, né? Que o secreto é assim, né? Fazendo com vontade, sem vontade, querendo, não querendo. O secreto é assim todos os dias, deitada, em pé, mas o secreto ele tem que acontecer em algum momento do nosso dia, né? E hoje, no nosso 10º dia, nós vamos falar sobre santificação. Santificação, uma vida separada para Deus. As minhas 2 participações essa semana, né, com 2 temas fortíssimos. Essa semana eu tô observando que o chicote tá na mão, né? Meu Deus do céu, ontem tava demais. Ai, pastora Thalita tava ousada com o chicote ontem na mão. E vamos nós. Falar de santificação não é falar de perfeição, porque quando a gente fala, né, santificação, quando a gente começa a ouvir sobre santificação na Bíblia, os líderes falando nas igrejas, a gente começa a ter esse entendimento, eu tenho que ser perfeita. Né? Santificação são os perfeitos. E não é sobre perfeição, até porque no dia que for perfeito, nós vamos estar na glória. Nós não vamos estar mais aqui no meio. Já começa a partir daí. Que não existe perfeição quando se fala, né, de santificação, mas um processo, né, de se entregar para essa transformação. Um processo para uma transformação real, porque o que nós estamos falando aqui, esse ano, né, todos os temas que o Senhor, subtítulos que o Senhor está dando, o Senhor está nos levando para o título maior que Ele colocou aqui nesse ano, né, que é a humanidade. Então, tudo que nós estamos falando sobre coisas que são possíveis dentro da nossa humanidade. O Senhor não está nos cobrando nada que seja uma coisa impossível, uma coisa surreal. Então, a santificação não é diferente. A santificação, ela fala, né, de uma mudança de estilo de vida, mas que é um processo diário. Não é instantâneo, pronto. Tô santa. Santa até morrer. Não, não é assim.
dia após dia, um pouquinho a cada dia. É uma transformação real. É nós. O que é a santificação? É nós aprender a dizer não para a nossa carne. Essa é a definição prática da santificação. A santificação é eu dizer não para minha carne todo dia. Quando a minha carne quer ir para a festinha, que não convém mais, quando a minha carne não quer fazer o secreto, quando a minha carne não quer um tempo de oração, e aí vem eu e digo não para ela e executo aquilo que precisa ser feito. É o quê? É como nós aprendemos na terça-feira, é uma decisão. Eu tenho que escolher, eu tenho que decidir. Eu quero ser santa como o meu Deus, ele é santo. Porque quando a gente começa a entender que a santificação, o que é a santificação? O nosso Deus, ele é santo. O Espírito Santo que ele deixou para habitar em nós é santo. Então ele não pode, né, morar num ambiente corrompido, num ambiente sujo que é a nossa vida, porque nós somos morada do Espírito Santo. Então ele não pode morar num ambiente corrompido. Então nós temos que buscar essa santificação, porque ele já é santo, mas nós não. Nós estamos aqui presos nessa carne suja, cheia de pecado. Então é nós que temos que nos santificar, ou seja, nos limpar todo dia. Nós somos a casa de Deus. E a nossa casa a gente não limpa todo dia? A nossa casa a gente tem que limpar todo dia para conseguir viver num ambiente harmônico e habitável. A mesma coisa é a casa do Senhor, que somos nós, a nossa vida tem que estar limpa, tem que limpar todo dia. E aí nós nos recordamos, né, da nossa discipuladora Gabriela dizendo para nós o que sobre o Salmo 139, Senhor, sonda o meu interior, sonda, tu me conhece, me sonda aqui, mostra para mim aonde que tem um caminho mau, mostra para mim o que eu tenho que limpar, o que eu tenho que arrancar de mim, o que eu tenho que tirar de mim. Esse é o processo da santificação, esse é o caminho da santificação. Nós vamos estar nos santificando até o nosso último dia aqui nessa terra. Eu me converti, eu aceitei Jesus, eu passei pelas águas, agora eu sou santa. Não. Eu vou estar buscando essa santificação, essa santidade na minha vida até o meu último dia aqui na Terra. E nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos na Terra, então de repente a gente ainda tem aí um longo caminho ainda, né? Para nós conseguirmos estar aí executando essa santificação na nossa vida, né? Santificação é separação. É entender que a sua vida já não pode ser mais vivida de qualquer forma, porque agora você pertence a Deus. E aí, né, como secreto, no secreto não pode faltar Bíblia. Nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, 2 versículos que nos fazem entender muito bem isso, porque é uma separação. Agora eu sou separada, eu sou de Cristo. Então eu sou separada. Então eu não posso viver a minha vida de qualquer forma agora, porque eu tenho que me lembrar. Toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu tenho que me lembrar, opa, eu sou morada do Espírito Santo. E eu não posso mais pisar nesse lugar. Eu sou uma casa ambulante do Senhor. Esse lugar não me convém mais ficar. Opa, isso aqui não é mais para quem é do Senhor. E lá em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Raquel, por que eu tenho que buscar a santificação? Porque o nosso Deus é santo. Senão vai ter uma incompatibilidade. Senão, né, não vai se encaixar. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Não é só, não, agora eu não escuto mais música secular.
Mas eu sento lá na portinha do bar para fazer uma resenha com os amigos. Não, é em toda a vossa maneira. Isso a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Não adianta eu largar uma coisa e continuar com outras práticas. É uma mudança radical. É radical mesmo. É tudo. É largar tudo, todas as antigas práticas. Por isso que quando nós, né, passamos ali pela água do batismo, a simbologia é o quê? Eu estou morrendo para o mundo e eu estou ressurgindo para Cristo. Eu estou nascendo. Eu não estou. Deus ele não foi ali e refez. Não. Eu estou nascendo. Eu sou uma nova criatura. Então, as coisas que eu fazia, morreu com aquela antiga Raquel. Aquelas antigas práticas desceu na água e foi embora junto com a antiga Raquel. A nova Raquel já não convém mais fazer essas coisas. A nova Raquel já vai ter outros hábitos, vai viver de outra forma, de outra maneira. Como a palavra está dizendo, eu tenho que ser santo em toda a minha maneira. É no meu jeito de falar, é no meu jeito de vestir, é no meu jeito de se portar, é no meu jeito dentro da igreja, é no meu jeito com os meus vizinhos, dentro de casa com meu marido, no meio da minha família, dentro do meu trabalho. É em toda maneira. Não é só uma casca, é em toda maneira. Tem que ser algo real, algo genuíno, né? E aí nós nos lembramos de Paulo dizendo que nós somos o quê? Carta viva. A carta que o mundo vai ler, a nova criatura, é a carta que o mundo vai ler e conhecer Jesus. E como as pessoas vão conhecer Jesus se eu ficar dando um mau exemplo com práticas que não expressam Cristo? Ah, não, mas eu tô dentro da minha casa, ninguém tá vendo. Então, se eu ouvir ali uma música que eu ouvia quando, né, eu ainda não era convertida, não tem problema. O seu vizinho tá ouvindo. Sua vizinha tá ouvindo. E aí tá te julgando. Ué, mas não é crente? Como é que tá ouvindo um batidão desse, gente? O que é isso? E se escandalizando ainda. Pensa, gente, olha a vergonha. Envergonhando a Cristo. Isso mesmo, irmão. Bebe uma água, porque. Gente, sabe, são coisas que a gente às vezes não consegue entender, né? Então, assim, é uma mudança radical em todo o nosso proceder. Santificação começa no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Né? A santificação, né, quem é de igrejas, né, tradicionais, né, a gente reconhece as pessoas pela roupa que elas vestem, né? E aí, só que nós não podemos só mudar a nossa roupa e o nosso coração ainda está totalmente corrompido. O nosso coração ainda está sujo. Eu tenho que expressar aqui fora o que está aqui dentro. A transformação tem que começar de dentro para fora. Quando nós estamos fazendo um tratamento médico, nós vamos desinflamar o nosso corpo. As pessoas não estão vendo nada do lado de fora do nosso corpo. Leva, em média, 3 meses para nós desinflamarmos o nosso corpo, para nós desintoxicarmos o nosso organismo. No primeiro mês, ninguém está vendo nada. Mas nós estamos ali no protocolo para desinflamar. No segundo mês, o nosso corpo já começa a sentir os benefícios dessa desintoxicação. Nós já conseguimos sentir coisas já, mas ninguém está vendo nada. Aí no terceiro mês, quando completa o terceiro mês desse protocolo, aí as pessoas começam a olhar para a gente, ué, você emagreceu. Não, eu não emagreci, eu desinchei porque eu desinflamei. Nossa, mas a sua pele tá tão boa. É porque não está mais inflamada, não está mais contaminada. Mas o processo começou aonde? Aqui dentro.
Ninguém estava vendo, mas estava um processo acontecendo aqui dentro do nosso corpo. Assim é a santificação. Ela começa de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque tem certas coisas que nós fazíamos, mas com essa mudança de vida, com essa transformação, o Espírito Santo começa a nos incomodar. Então, dentro de nós tem um diálogo aqui dentro com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo já está dizendo para nós que não convém mais fazer aquilo. Então, aquilo começa a incomodar. A gente até tenta forçar a fazer, mas aí a gente fica, sabe aquele incômodo dentro da gente, aquela sensação que está fazendo uma coisa errada. Ai, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Por quê? Não convém mais fazer. Essa vida, esse caminho de santidade que o Senhor está nos levando, não convém mais essa prática. E não convém mais essa prática, não convém mais essa roupa, não convém mais essa amizade. É tudo isso. E aí isso nos lembra um dos exemplos que a pastora Thalita nos deu em um desses dias, falando, né, sobre uma moça que ela pergunta para o Espírito Santo até o que ela vai comer. Se ela pode, se não pode comer. Olha o nível, olha o caminho de santidade que essa mulher está vivendo. Se Deus não me responder, eu não vou comer, não vou fazer. Eu vou ficar parada aqui até que Deus me dê uma direção. Olha só. É esse nível, e tudo isso nós alcançamos por relacionamento. Esse relacionamento que nós vamos adquirindo aqui dentro do secreto. De conseguir ouvir Deus, de conseguir. Porque o secreto nada mais é do que uma conversa. E numa conversa eu falo, mas eu também tenho que ouvir o que o outro tem para dizer. Então, dentro do secreto, eu falo com Deus e eu ouço Deus. E ali o Senhor vai me dizendo, olha só, isso aqui já não presta mais para você. Ô Senhor, mas isso aqui nem é errado. Não é, mas você não pode mais fazer isso. Isso não convém mais para onde eu estou te levando, para o caminho que eu estou te direcionando. E não é que nós estamos fazendo coisas ilícitas, coisas desonestas, só que não convém mais. E aí, por isso que a gente fala que é um processo real, um processo de maturidade, porque eu tenho que ter essa maturidade. Senhor, já que o Senhor disse não, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que largar. Não posso mais fazer. Mesmo que eu goste. Aí é uma roupa que eu gosto tanto. Como eu amo essa roupa, meu Deus. É a minha roupa favorita. Eu tenho que doar. Fazer alguém feliz. Porque não me convém mais eu vestir. Porque se eu teimar em vestir, é a minha roupa favorita. Deus, o senhor tá pedindo demais. Ah, vamos, peraí. E toda vez que eu vestir aquela roupa, eu vou ficar incomodada. Toda vez que eu vestir aquela roupa, qualquer coisa que der errado, eu vou falar, olha só, deu errado porque eu vesti, eu tô em desobediência. O Espírito Santo falou para mim não usar mais isso. Se alguém me olhar diferente, eu vou, tá me olhando por causa disso. O Espírito Santo falou comigo, gente, ninguém sabe. Mas é porque tá incomodando, porque já não me convém mais. E aí, nós nos lembramos de que Romano 12:2. O que é Romanos 12:2, gente? O que Romanos 12:2 fala pra gente? Romanos 12:2, ele nos convida a essa transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, pela palavra. Eu sou transformada, eu sou renovada, eu tenho uma nova direção pela palavra de Deus. E é isso, porque na verdade não é uma aparência, é uma transformação de essência, uma nova identidade. A santificação, ela nos dá uma nova identidade em Cristo. É isso que ela faz com a gente, uma nova identidade. E é um processo contínuo. Todo dia o Senhor vai me ensinar uma coisa nova.
Hoje o Senhor vai mexer na minha roupa. Amanhã o Senhor vai mexer nas bijuterias. Depois de amanhã o Senhor vai mexer na comida. É contínuo, é cada dia um pouquinho. E aí a gente começa a entender que Deus trata para curar, não para condenar a gente. Não é para condenação. O Senhor está nos convidando para esse né, estilo de vida de santificação, de buscar a santidade todo dia. Mas não é para envergonhar a gente, não é para ferir a gente, não é para manipular a gente, mas é para nos curar, é para nos dar liberdade, é para nos dar um acesso maior a Ele. E ao que Ele tem para as nossas vidas, um acesso maior ao que Ele quer entregar para nós. Porque tem acessos em Deus que nós não vamos conseguir acessar, discernir na atmosfera que nós estamos. Então nós temos que acessar uma atmosfera espiritual mais profunda. Mas para isso nós precisamos estar alinhadas com Deus em santidade, limpas diante de Deus. E é esse processo que Ele nos convida a viver, é essa transformação, é eu não me conformar. Poxa vida, olha como eu tô, tenho tantos anos de crente, eu ainda tô no mesmo nível. Não, eu não me conformo com isso. Olha onde eu ainda tô, eu já podia estar longe com o Senhor, olha onde eu tô. Não, eu não aceito viver assim. Eu quero um nível mais profundo com o Senhor. Eu quero mergulhar em águas mais profundas com o Senhor. Eu quero entender o que Ele tem para mim. Eu quero ouvir a voz de Deus. E tudo isso custa um preço. Tudo isso nos custa sacrifícios, renúncias. Ai, Raquel, você está falando de sacrifícios, de renúncia, e está falando que Deus não quer ver a gente sofrer fazendo isso. Não. E não é sobre sofrimento, porque é um desejo meu, eu quero ser transformada. Então, são coisas voluntárias, eu escolho renunciar. Por amor a Cristo, eu escolho sacrificar aquilo que me custa. Porque vai valer a pena esse preço que eu vou pagar para viver uma vida genuína diante de Cristo. Aqui na Terra, viver um relacionamento o mais profundo possível, o mais próximo que eu conseguir viver dele. E quando nós partimos, ter certeza da nossa salvação e de morar no céu com Jesus. Então não é que ele está me fazendo sofrer, mas é que eu escolhi viver isso. E porque em momento nenhum, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se o Espírito Santo falar uma coisa com a gente, e se a gente não quiser praticar aquilo, o Espírito Santo não vai nos forçar. Mas a partir do momento que eu abro mão, eu falo, Senhor, eu estou disponível. Faz o que tu quer. Transforma, mexe, molda, faz o que tu quiser. Eu estou dando livre acesso para todas as áreas da minha vida para o Senhor vir e transformar, vir e mudar. E aí, ai, não, poxa vida, mas eu já tenho 20 anos de crente, eu ainda tenho coisa para mudar? Tem. E você descobre que tem, porque o Senhor ele vai encamadinha. Vamos imaginar uma cebola? A gente tira a primeira casca da cebola, aí tem uma segunda camada, aí tem uma outra camada. Se você for mexendo, são várias camadas que você vai ali desmontando e abrindo uma cebola. A mesma coisa são as nossas vidas. São várias camadas, são várias coisas. O Senhor, ele está aqui para nos tratar no nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E cada uma dessa parte tem as suas camadas particulares, que precisam ser tratadas e profundamente. O Senhor, ele quer ir lá na raiz. E aí vem eu repito aquela frase que eu gosto muito e não me canso de repetir. Às vezes é preciso doer como nunca, mas para não doer nunca mais. Vai doer esse processo? Vai doer. Tem camadas que vai ser dolorosa demais. Mas depois que o Senhor vier e tratar, não vai doer nunca mais. E é essa cura verdadeira que o Senhor nos oferece através dessa santificação nele.
É isso que o Senhor traz para as nossas vidas. Aquilo que ninguém deu jeito, aquilo que a medicina não deu jeito, aquilo que o psicólogo não deu jeito, que o psiquiatra não deu jeito, que o pastor não deu jeito, Cristo está ali, pronto para curar, pronto para tratar. É sobre isso. À medida que nós caminhamos com Deus, algo muda. O que antes parecia normal começa a incomodar. O que antes era aceito passa a ser discernido. E isso é Deus nos separando. E aí nós temos, né, até lá o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que vai nos dizer isso. Porque o que ele está dizendo aqui? O Senhor, ele começa a nos separar. Ah, poxa vida, o Senhor me levantou de mesas e vai te tirar de mesas porque aquela rodinha, o assunto daquela mesa não convém. Não é conversa de santidade, de homens e mulheres santos. É fofoquinha, tá falando de segundos e terceiros, tá apontando, tá debochando. O que você tá fazendo sentado nessa mesa? Então o Senhor, ele começa a nos separar. Ó, você não vai sentar mais aí, não. Ah, sabe aquela festinha que você encontra todo mês? Não, não vai também, não. São coisas que não convêm. E aí, Tessalonicenses capítulo 4, a parte A do versículo 3, ele diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é nos santificar. Se nós quisermos ser santos, é uma vontade que já está no coração de Deus, nos santificar. Mas nós precisamos querer, como nós estávamos dizendo aqui, o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que nós dizemos para o Senhor, Senhor, está liberado. Ele vai fazer, se prepara. Ele vai fazer. Essa é uma certeza. E aí aquelas coisas que a gente olhava e parecia ser normal, porque quando nós falamos aqui do Transformada, nós falamos de uma vida antes do Transformadas e uma vida após o Transformadas. Nós tivemos essa experiência. E a nossa vida, nós já éramos cristãs, ó, muitos anos antes do Transformadas. Mas nós éramos cristãs conformadas, acomodadas. Então certas coisas não pareciam ser errado pra gente. Certas coisas eram normais aos nossos olhos. Certas coisas não nos chocavam. Não, eu estou respeitando cada um com seus problemas. Só que aí, quando na nossa vida pós-transformadas, desses últimos 3 anos para cá, o Senhor nos chamou, olha, é o meu desejo santificar. Você quer se santificar? Eu quero, Senhor. E nós mergulhamos nessa imersão do Transformados e estamos aqui até hoje. O Senhor começou a fazer essas coisas na nossa vida. Abriu, tirou o tampão dos nossos olhos. E aquilo que parecia tão normal para nós, hoje não é mais. Coisas que até nós, como praticávamos antes, hoje a gente olha, a gente vê, meu Deus, eu estava envergonhando o nome do Senhor fazendo uma coisa dessa. Eu estava fazendo isso dentro da igreja, meu Deus. Hoje isso já traz escândalo para nós. E não porque nós estamos nos achando melhor, mas porque nós nos permitimos nos santificar. E aí o Senhor começou a fechar portas. O Senhor começou a nos levantar de mesas, a fechar acessos de pessoas à nossa vida. E tudo isso porque Ele está nos separando. Porque precisa haver uma separação daquilo que é santo e do que é profano. Precisa haver essa separação, essa distinção. Das pessoas olhar para nós e falar, ó, é uma cristã que está passando ali. Nós não podemos nos igualar ao mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para ser luz.
E no momento que nós estamos caminhando, fazendo esse caminho da santidade, nós estamos nos tornando luz, porque aonde a gente passa, as pessoas estão vendo, olha, é uma cristã genuína, olha o que ela está fazendo. As nossas atitudes constrangem as pessoas que estão ao nosso redor com as suas atitudes contrárias. Sabe quando nós entramos num ambiente, às vezes nós vamos, né, num encontro de família, não tem como não ir, é um encontro de família. Aí nós estamos lá, como um peixe fora d'água no meio do encontro de família. Aí tem aquele que, né, aí fala palavrão, aí fala não sei o quê. Aí quando chega perto da gente, ai, desculpa. O que é isso? Entende que nós somos santos. Nós não compactuamos com esse vocabulário. Nós não compactuamos com essas coisas. Quando a pessoa vai fazer uma coisa. Ué, não vou beber hoje não, porque tu tá aqui. Nos respeitando, não é porque nós somos melhores, mas é o nosso testemunho, são as nossas atitudes, é o que eles estão lendo através das nossas vidas. Pessoas que nos procuram e nos falam, olha, eu me inspirei em você. Se inspirou em mim? Não, eu, Raquel, carne, eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada de bom para ninguém se inspirar em mim. Mas se inspirou o quê? No Cristo que vive através de mim, que está refletindo através da minha vida. E é isso que nós precisamos entender, que a nossa santidade não é só para nós, mas é para todos os que estão ao nosso redor, todos os que estão à nossa volta, todos que ainda vão ser alcançados pelo Senhor. E ainda aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 4 diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quem é o vaso? Nós. Nós somos o vaso. Então, quem está falando é que cada um saiba cuidar desse vaso em santificação e honra. O vaso é o que? O nosso corpo, é a nossa vida. Que nós saibamos nos cuidar, sendo santos e honrando, em honra. Sendo pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas limpas. Porque eu falar que eu sou santo, mas eu estou devendo o irmão, isso não é santidade, eu estou envergonhando o nome do Senhor. Eu dizer que eu sou santa, mas eu estou fazendo fofoca da irmã, isso não é santidade. Isso é contrário ao que o Senhor faz. E aí, se nós formos fazer uma retrospectiva de tudo que nós estamos aprendendo até hoje, o 10º dia, tudo está nos trazendo para onde? Para o caminho da santidade. Para viver uma vida de santidade. Olha como o Senhor ele é lindo. Não fomos nós que montamos essa lista. O Senhor nos deu. E agora, nós passando cada dia, nós conseguimos ter esse entendimento. A conexão que um dia tem com o outro. E aí nos diz novamente sobre o quê? Não pular etapas. Não podemos pular etapas. E aí nós nos lembramos do nosso código JMR. Caminho da Santidade, JMR. Não julgar, não reclamar, não mentir. Olha só. É um caminho já trilhado para a santidade. Porque quando a gente, todos os anos, né, que a gente faz o JMR, o que a gente aprende? Ouvir a voz do Espírito Santo. Porque na hora que a gente vai, não pode julgar, abaixa o dedinho. Aí na hora que a gente, fala que eu não tô em casa. Aí, olha, não pode mentir. A luzinha acende, o alerta acende. Nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo automaticamente. E santidade, nós temos que entender que é um relacionamento, nada mais é do que uma vida de relacionamento com Deus. Porque quanto mais eu me santifico, mais próximo de Deus eu tô.
Porque quanto mais eu me santifico, eu estou me limpando. E quanto mais eu estou me limpando, Deus pode estar mais próximo de mim. Porque quanto mais suja eu tô, o cheiro do meu pecado, da minha carne, está subindo as narinas do Senhor e me distancia dele. Quanto mais limpo eu vou me limpando, quanto mais espiritual eu vou ficando, mais próximo eu consigo estar de Cristo. Olha como vale a pena. Aí, Raquel, mas você quer sacrificar, você quer renunciar, você quer viver numa vida de sofrimento. Olha como vale a pena. Olha como vale a pena cada dia mais eu estou um passo de estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Olha, tá poder adentrar diretamente, face a face com o Senhor. E aí, para nós terminarmos, santificação não é nunca errar, é não fazer aliança com o erro. Isso é santificação. Eu escolhi o caminho da santidade. Escolhi que eu quero me santificar. É um desejo do Senhor, é um desejo do meu coração, então tá alinhado, então vai acontecer. Aí um dia eu erro. Pronto, foi tudo por água abaixo, eu vou desistir. Não, continua o seu caminho. Se retrata diante do Senhor, confesse o seu pecado, peça perdão e continua a sua caminhada de santidade, que como eu falei no início, o nosso caminho de santidade só termina no nosso último dia de vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar nessa caminhada. E dentro dessa caminhada nós vamos errar, infelizmente. Mas é eu não fazer aliança com esses erros. Errei sim, Senhor. O Espírito Santo me desculpa, me perdoa. Eu, eu quero me retratar diante de Ti. Eu quero me humilhar diante de Ti, te pedir perdão. Mas vamos seguir. Eu não aceito voltar para trás. Porque se nós olharmos a nossa vida, não vale mais a pena nós voltarmos atrás. Olha o caminho que a gente já trilhou. Na verdade, até que se nós quiséssemos voltar atrás, nós não conseguiríamos mais. Mesmo se nós quiséssemos. Porque, gente, o que já está aqui dentro não tem como tirar. A palavra do Senhor já impregnou na gente. Então, mesmo que eu tente largar tudo isso, eu não consigo. Porque toda vez que eu quiser fazer alguma coisa mundana, secular, a palavra do Senhor vai me confrontar. Eu vou saber que aquilo é errado. Então, não dá mais. Não dá mais. E se nós pararmos para olhar, olha quanta coisa nós já renunciamos para estarmos aqui onde nós estamos hoje. Não vale a pena nós largarmos tudo agora. O Senhor está às portas. Pode vir a qualquer momento. Eu preciso permanecer firme para mim entrar pelas mansões celestiais com o meu Senhor. Então vamos nos manter firmes, vale a pena viver nesse caminho de santidade com o Senhor. Amém. Amém. Aguenta muito, vale a pena. Vale a pena ser uma santa. Vale a pena. Os frutos, assim, a gente pensa, né, que quando a gente vê isso tudo, é tudo muito difícil, muito complexo. Mas quando a gente vai seguindo esse caminho de transformação, esse caminho do secreto, vai ficando muito mais leve, a gente vai começando a ter um entendimento. Por isso que às vezes é difícil de você deixar de viver determinadas coisas, porque a gente não tem entendimento, a gente não tem a clareza, a dimensão da consequência de tudo isso. Mas quando a gente tem a vida no secreto, as coisas começam as cartas verdadeiramente ficam na mesa e a gente vê os prós, os contras, tudo que a gente viveu, toda a carga que a gente já teve, a melhor coisa é ter uma vida santa. E o final de tudo é a vida eterna. Esse é o objetivo, da gente viver essa vida do secreto, seguir os passos de Jesus, porque não é sobre o que a gente vive agora, é o que a gente vai desfrutar para sempre, que é a vida eterna, nossa salvação. A gente pode perder muita coisa, pode que não perca a nossa salvação, né, irmã? Quer se fazer as considerações e a gente finalizar, né?
Quem me acompanha, né, mais de perto sabe que eu faço, né, acompanhamento nutricional, né? E que ano passado, né, eu entrei numa dieta bem radical, né? Uma proposta bem radical. E aí as pessoas falam, ai, mas pelo amor de Deus, eu não entro, não faço um negócio desse. Eu não posso comer nada, não sobrou nada para comer, não vou fazer nada, não. E esse negócio de dieta aí não é para mim, não. Não é pela nossa vontade, é pela necessidade. Se fosse pela minha vontade, acha que eu queria fazer uma dieta totalmente radical, tirando quase tudo? Não, claro que não. Mas é a necessidade. Por que a necessidade? Porque, né, como muitos sabem, nós temos uma doença, né, altamente inflamatória. E para que eu não tem cura, mas tem a remissão. Para que eu alcance a remissão dessa doença, é necessário, né, um combo: as medicações, a dieta e os exercícios físicos. Acha que eu quero ir para academia todo dia? Não, gente. Quero ficar aqui na minha cama e dormir. Mas é a constância. Acha que eu quero fazer dieta todo dia? Não, mas é a constância. Se eu quebrar a dieta, a minha nutricionista não vai estar vendo. Mas é aqui dentro. Então, quando me oferecem pratos bonitos, é muito bonito aos meus olhos, mas eu sei que não me convém partilhar daqueles alimentos, porque está saindo fora da proposta, do propósito, que é alcançar a remissão. Assim é a nossa vida de santidade. Assim é o nosso caminho com o Senhor. Não é fácil, mas é possível e é uma constância, é disciplina, é ser firme e constante todos os dias, um pouquinho a cada dia. Assim é, porque se nós conseguimos ser disciplinados para muitas outras coisas, por que nós não conseguimos ser disciplinados para as coisas que são do Senhor? Que nós possamos também ser disciplinados, sermos radicais para as coisas que são do Senhor. Se eu consigo manter uma dieta radical, sem o consumo de tantas coisas que compõem a mesa do brasileiro, por que eu não consigo ser radical com as coisas do Senhor? Eu estou cuidando do corpo, mas e o meu espírito? Eu tenho que santificar o meu espírito. A minha alma, ela tem que se render à vontade do Senhor. Então, que nós possamos entender e ficar com essa palavra no nosso coração, escolher seguir esse caminho de santidade, entendendo que é possível, sim, é possível. E a nossa oração essa tarde vai ser que Deus permita, né, que revele áreas que precisam ser alinhadas na sua vida, no seu coração, e que você mantenha esse coração disponível. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, por essa tarde, por esse momento aqui diante da tua presença. Pai querido, nós agradecemos por cada pessoa, Senhor, cada mulher que esteve aqui conosco, cada uma das que, Pai, ouvirão depois, cada uma que estarão ao alcance das nossas vozes, Senhor. Pai querido, nós queremos te fazer um pedido, Senhor. Pai querido, revele, Pai, em nome de Jesus, se revele para cada uma de nós. Se revele para cada uma dessas mulheres, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, as áreas, Senhor, Pai querido, que estão na vida das tuas filhas, que não te glorifica, que não convém mais, Senhor, estar com essas práticas, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que elas possam, Senhor, se sentir, Senhor, convidadas para viver essa vida de santidade diante de Ti, de estar mais perto de Ti, Senhor, entendendo que é possível, sim, Senhor. É possível abrir mão, Senhor, dessas áreas, dessas práticas, dessas situações
Pai querido, e viver uma vida limpa diante de Ti, Senhor. Pai querido, que Tu possa encontrar nelas corações disponíveis, Pai. Corações disponíveis para que tu possa, Senhor, estar, Senhor, entrando em cada área, em cada camada e fazendo a limpeza nesses corações, como te convi fazer, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam olhar, Senhor, não como perda, não como dor, Senhor, mas como um novo tempo na vida delas, Pai. Pai querido, um novo tempo que elas verão a diferença, Senhor, na vida delas contigo, no relacionamento delas contigo, Senhor, aonde haverá, Senhor, Pai querido, uma conexão mais limpa, uma comunicação mais limpa com o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continue ministrando aos nossos corações, que a tua presença continue conosco, nos abençoando, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu Deus, que haja transformação. Começa comigo, contigo. Até a próxima. Amanhã tem mais. Shalom.